Então, após esse momento de partilha sobre o dom de ciência, nós somos convidados agora a meditar e aprender com o Padre Eduardo o dom do conselho. O que será o dom do conselho? Vamos aprender com ele. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou veste de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornaria a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes, a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e ao seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Fiquemos de pé para aclamar ao Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, mas como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos meditando sobre o nosso quarto dom na nossa septena de preparação para o Pentecostes. E nos é apresentado o conselho. Eu gosto muito da questão do conselho. E acho que nós podemos pensar sobre esse dom, sobre vários aspectos diferentes. Primeiro, podemos olhar o conselho sobre o aspecto desse dom interior, do Espírito Santo, que ilumina a nossa consciência. A Gaudium et Spes, no número 16, diz que a consciência é o núcleo secretíssimo, sacrário do homem, onde Deus fala. Deus fala ao nosso coração. Deus fala à nossa consciência. Por isso, talvez o primeiro aspecto e o mais direto do entendimento do Espírito Santo como dom é exatamente este de ouvir, de modo interior, aquelas sugestões do Espírito Santo que nos inclinam em nossa consciência a procurar fazer o bem e evitar o mal. Essa regra de ouro fundamental que existe dentro de nós e que ela existe até de modo a priorístico, nos move sempre a querer o querer de Deus. A nossa concupiscência e a experiência do nosso pecado, em certo sentido, obscureceu essa capacidade nossa de interpretar, de modo autárquico, aquilo que é o bem e o mal. De modo que muitas vezes nos vemos confundidos e enganados pelas circunstâncias e pelas dificuldades que a vida traz. Hoje somos muito pautados, por exemplo, a uma noção de bem afetivo e não necessariamente efetivo. Quantas vezes estamos procurando muito mais nos sentir bem do que de fato fazer o bem? E são duas coisas muito distintas. Se nós pensamos, por exemplo, no viciado em drogas, que procura a droga, procura muitas vezes a droga para se sentir bem. Mas ele está bem? Nem sempre a sensação de bem-estar corresponde necessariamente ao bem moral. Por isso, muitas vezes, aquilo que nós queremos fazer não é necessariamente aquilo que devemos fazer. Quantas vezes uma criança, às vezes, quer fugir daquilo que são os seus compromissos com os estudos, porque não vê na experiência do estudo algo prazeroso? Na cabeça dela, coisa boa para ela é brincar. E se deixamos ela ser movida simplesmente por aquilo que são os seus desejos infantis, ela vai procurar sempre a brincadeira e quase nunca o estudo. Mas,
nós precisamos, em certo sentido, insistir com ela, que ela estabeleça uma disciplina, para que também possa crescer naquilo que é bom para ela, mesmo que ela ainda não compreenda de modo claro aquele bem. Por isso, fazer muitas vezes as nossas crianças estudarem, porque nós temos consciência do bem que adquirimos com o estudo. A criança nem sempre não. É necessário para ela, então, um conselho, uma orientação, um estímulo positivo, para que ela vá além dos seus próprios desejos, para procurar de modo mais efetivo o bem para ela, que muitas vezes ela sozinha não é capaz nem de interpretar, nem de compreender. Então, se pensamos no dom do conselho, primeiro como esse incentivo da graça e do Espírito Santo, que nos move em consciência a procurar o bem e que nos estimula a esse percurso da graça, podemos ver também o bom conselho que aparece muitas vezes da parte daqueles que nos amam, para orientar também e estimular a nossa vida para o bem. Quando que uma pessoa que gosta de nós nos dá de fato um bom conselho? Quando essa pessoa está orientada pelo verdadeiro amor que vem de Deus. Por isso, precisamos prestar muita atenção nas pessoas que nos aconselham, porque precisam ser pessoas sábias, pessoas de comprovada virtude e de valor, de modo a podermos ter segurança naquela orientação. Às vezes, os nossos amiguinhos de dia a dia só fazem ressoar aquilo que são os nossos próprios desejos e as nossas próprias inclinações. Nem sempre aquele amigo que nos aconselha como que um espelho dizendo a mesma coisa que nós queremos ouvir é o melhor amigo que temos. Talvez os melhores amigos sejam aqueles que têm, às vezes, a coragem de nos mostrar um posicionamento diferente daquele que nós queremos ouvir. Quantas vezes nós vamos procurando aquela pessoa que dá a palavra que nós queremos escutar para justificar os nossos próprios movimentos? Quantas vezes procuramos, às vezes, aí pessoas que pensam da mesma maneira que nós, para aprovar aquilo que nós queremos fazer? E quantas vezes discriminamos, criticamos e até afastamos de nós aquelas pessoas que não concordam conosco? O amor à verdade e o amor ao bem devem ser sempre os nortes da nossa busca em relação às nossas atitudes. Ouvimos hoje na nossa novena, na nossa septena, que o dom do conselho fortalece a prudência. E a prudência é essa virtude que nos ensina a capacidade de reflexão antes da ação. Tornar-se prudente é tornar-se capaz de calcular os atos e as suas consequências antes de realizá-los. O homem prudente é comparado à serpente, e aqui nós nos equivocamos, porque pensamos a serpente sempre lá no pecado de Adão, como um animal, vamos dizer assim, ruim, né? Mas aqui a prudência é comparada com a figura da serpente, porque a serpente é sempre aquele animal que calcula antes de dar o seu bote, que planeja o seu ataque, que antevê a ação da outra pessoa ou do seu desafiante antes de mover-se, antes de proceder. Quando vê que não é possível derrubar o seu opressor, foge. Mas quando vê a possibilidade, costuma atacar com precisão. A ideia da prudência como a serpente, como figura da prudência, se coloca então dentro desse contexto em que se deve pensar antes de agir, antes de proceder. E o conselho vem em auxílio da prudência, fortalecendo a prudência e confirmando a prudência.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, é sempre importante que nós busquemos bons conselheiros. Santa Teresa d'Ávila dizia que entre o diretor espiritual santo e o diretor espiritual sábio, ela preferia o sábio. Porque no direcionamento da conduta e da vida, há que proceder com sabedoria. O santo às vezes sabe para si mesmo, mas não sabe colocar ao outro. Por isso, Teresa, na orientação da sua consciência, prefere alguém que possa orientá-la na sabedoria. Dentro desse contexto, precisamos nos cercar de bons conselheiros. Eu digo que é uma virtude que eu gosto, porque o seminário onde nós vivemos e que vocês acompanham um pouco agora pela experiência dessas transmissões, é um seminário conduzido por um conselho de sacerdotes, cuja manifestação se dá através do seu reitor, que sou eu. Mas consola bastante, da minha parte, não ter que tomar as decisões de modo monocrático, mas poder escutar outras 7 opiniões, e é significativo que eu tenha 7 padres trabalhando comigo, como são os 7 dons do Espírito Santo. E a partir dessas outras 7 opiniões, procurar entre nós a concórdia como sinal justamente do Espírito Santo. É bastante significativo que o Papa, quando vai tomar as decisões mais relevantes para a Igreja, reúne os bispos, chefes de suas igrejas locais, num movimento chamado concílio. Ou seja, quando os responsáveis da Igreja pensam junto a respeito daquilo que é o melhor caminho, o melhor direcionamento para o povo de Deus. Então, a prudência, o bom conselho e a concórdia são sinais desse dom do Espírito Santo. Aqui sempre falo aos padres que quando nós concordamos, é sinal de que o Espírito Santo está entre nós. Nós buscamos o conselho como uma referência externa daquilo que são as nossas intuições interiores. De modo que nós precisamos apreciar a força que existe nesse dom. Podemos tanto escutar o Espírito que fala dentro de nós, como procurar também no bom conselho dos nossos irmãos, aquela confirmação que a caridade nos permite ter através da opinião e da visão do outro a respeito daquilo que precisamos consolidar e precisamos proteger. Quando Jesus faz a sua oração e hoje recorda de novo a necessidade de nos tornarmos um, como Ele e o Pai são um, nós precisamos recordar então o grande esforço eclesial que ainda hoje precisamos fazer pela unidade dos cristãos. Não à toa, essa semana que estamos passando é a Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristãos. Ao mesmo tempo, não à toa, estamos celebrando também mais um ano da publicação da carta Ut Unum Sint, que todos sejam um, do Papa João Paulo II, onde somos chamados a expandir, essa experiência do ecumenismo. Assim, nós devemos continuar trabalhando para que a unidade dos cristãos seja o sinal dessa concórdia que o mundo precisa ver para que possa também acreditar. As distinções e as divisões que existem entre os cristãos seguem sendo um grande escândalo, porque de fato, aquele que veio para criar a unidade não pode ver os seus discípulos divididos. Como é importante que nós saibamos então percorrer os passos que a Ut Unum Sint nos propõe. Primeiro, que sejamos capazes de nos vincular e nos unir nessa única oração ensinada pelo Cristo, que é a oração do Pai Nosso. Segundo, que nós enveredemos também por um verdadeiro testemunho de unidade através da prática das boas obras, do exercício da caridade, porque o amor também é dom comum de todos os cristãos. Para que, por fim,
possamos chegar à comunhão também de pensamento e de doutrina, tão necessário também para que haja suavidade e paz no coração dos cristãos. Todos esses esforços nos colocam então numa estrada em que, o cristão, o bom cristão, procura, se esforça, trabalha pela concórdia, pela unidade, pela comunhão, pela paz. O cristão que não é pessoa de comunhão, não é cristão. Por isso, causa muita estranheza que hoje cristãos estejam estimulando a separação, a divisão, o ressentimento e às vezes até a aversão por aqueles que pensam diferentes de nós. O Evangelho nunca é uma realidade a ser imposta. O Evangelho é uma realidade a ser proposta incansavelmente, oportuna e inoportunamente, para que Deus possa suscitar no coração dos outros o dom da fé. Mas, sobretudo, ao olhar hoje a experiência da oração de Jesus e o dom do bom conselho, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê esse amor à verdade e esse amor ao bem. Porque na oração do Cristo, Ele pede que nós sejamos livres do maligno e diz que assim como Ele, nós devemos ser consagrados na verdade. Essa verdade que é o próprio Jesus, que nos convida todos os dias a uma maior comunhão com Ele. O cristão, então, ama a verdade, ama o bem e procura com todas as suas forças a concórdia e a comunhão em Deus. Se nós vamos nesse sentido, entendemos que até a palavra partido não faz sentido dentro da doutrina cristã. Entendemos que as divisões não fazem sentido na doutrina cristã. Pelo contrário, Paulo, quando fala das divisões, fala que as divisões são obras da carne e não obras do Espírito. Peçamos ao Senhor, então, que nos tornemos pessoas capazes de ouvir essa voz que vem de Deus, pessoas capazes de procurar o bom conselho nos irmãos mais experimentados que nós, pessoas capazes de confluir em vista da concórdia, da unidade e da paz. Porque só assim conseguiremos estabelecer aquilo que foi a promessa ou a oração ou o desejo de Jesus, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão e querida irmã, que hoje faz a sua comunhão espiritual, eu gostaria que, diante desse dom do conselho, vocês entendam mais profundamente o que significa a comunhão espiritual. Abrir o coração, o entendimento, para que o Espírito possa falar ao seu coração. Entrar em comunhão com o Senhor a ponto de ser capaz de escutá-lo. Num mundo que faz tanto barulho, Deus muitas vezes fala no silêncio. Além disso, entender que a comunhão espiritual é também comunhão com os irmãos. Por isso, saber escutá-los, saber amá-los e respeitá-los, e também oferecer a eles o bom conselho, aquele honesto, aquele que provém da nossa consciência no Senhor, é também forma de fazer comunhão espiritual. Que a nossa comunhão com Cristo não seja só, então, um momento litúrgico em que recebemos a hóstia santa, o Cristo, o pão da vida, mas que seja também uma correspondência na vida, nas atitudes, nas palavras, essa comunhão mais ampla que brota também dessa comunhão eucarística. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Olá, estamos de volta. Então, como nós vimos, o dom do conselho é esse sopro à consciência, no sentido de fazer o que é correto, no sentido de fazer o que é bom e trilharmos o caminho do bem. Na verdade, a nossa vida em casal, ela corresponde a um caminho de santidade, a uma via de santificação. E por isso é importante nós observarmos, pedirmos ao Espírito Santo este bom conselho, porque muitas vezes estão diante de nós caminhos diversos, e o que é bom, o que é lícito à luz da palavra de Deus. Porque o nosso entendimento humano, ele é falho, ele é limitado, mas o Espírito Santo vem nas nossas consciências, nos mostrando qual é o caminho do bem, qual o caminho da santidade, qual o caminho da unidade em família. Sim, e junto com o dom do conselho, o Padre trouxe para nós o dom da prudência. E muitas vezes nós reagimos a tudo que nos acontece de uma forma impetuosa, né? Muitas vezes isso acontece. E o dom da prudência é exatamente esse convite que Deus nos faz a agirmos conforme a sabedoria que Deus nos dá. Então, o dom da prudência é essa graça que Deus nos dá de nós termos a capacidade de parar para avaliar sob a luz do Espírito Santo e depois agirmos. Então, na nossa vida de casal, na nossa vida de família, quantas e quantas situações nos colocam e nos pedem uma ação imediata, mas mesmo ela sendo imediata, ela deve ser feita e realizada, né? À luz do Espírito Santo. Esse é o dom da prudência, a graça que Deus nos concede. E a gente percebe, não há como nos desvincular desses acontecimentos, desse tempo tão desafiador. E nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos buscar de Deus, do Espírito Santo, este conselho. E precisamos sempre agir com prudência. Sejamos prudentes nas nossas vidas. Quantas pessoas atualmente têm sido tão imprudentes nos gestos, nas atitudes? Então, esta imprudência muitas vezes prejudica muito a vida de casal. Então é necessário que marido e mulher, que o casal, que o matrimônio seja um matrimônio vivido na prudência, que a educação dos filhos seja vivido na prudência, para que nós, pais, não ultrapassemos a justa medida, até mesmo na correção dos filhos, sejamos prudentes e também que não sejamos lenientes. Então existe uma justa medida que nos auxilia. E então agora somos convidados a partilhar isso que mais nos chamou a atenção nessa reflexão. Então, mais 10 minutinhos e daqui a pouquinho a gente está de volta.